no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Oh! Características da Era Vargas. Resumir as características da Era Vargas é uma tarefa complexa, principalmente porque cada fase assume um aspecto diferente. De maneira geral, as seguintes características podem ser destacadas. Centralização do poder. Ao longo dos seus 15 anos no poder, Vargas tomou medidas para enfraquecer o legislativo e reforçar os poderes do executivo. Essa nova característica ficou evidente durante o novo Estado. Política trabalhista. Vargas atuou de maneira consistente no sentido de ampliar os benefícios trabalhistas. Para isso, criou o Ministério do Trabalho e concedeu direitos aos trabalhadores. Propaganda política. O uso da propaganda como forma de ressaltar as qualidades do seu governo foi uma marca forte de Vargas e que também ficou evidente durante o Estado Novo, a partir do Departamento de Impressão e Propaganda. Os historiadores dividem a Era Vargas em 3 fases: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. O governo provisório caracterizou-se pelo processo de centralização do poder, pela eliminação dos órgãos legislativos em nível federal, estadual e municipal e ausências de eleições. Essas medidas tomadas provocaram a insatisfação de vários estados, em particular o estado de São Paulo. Em 1932, instalou a Revolução Constitucionalista. Terminou com a derrota militar de São Paulo. Porém, Getúlio Vargas promoveu eleições legislativas e convocou a Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Carta Magna em 1934. Esta Constituição instituiu o voto feminino, estabeleceu o ensino primário gratuito e obrigatório e criou a Justiça do Trabalho. Durante o governo constitucional, ocorre a Revolta Comunista, em 1935, em oposição ao governo. A revolta comunista foi planejada pela Aliança Nacional Libertadora e um de seus líderes foi o capitão Luiz Carlos Prestes. O golpe, porém, não se concretiza e a repressão por parte do governo foi feroz, incluindo torturas e pressões ilegais pela polícia política. 2 anos mais tarde, em 1937, Getúlio Vargas alega que existiu outra tentativa de golpe comunista, conhecida como Plano Cohen. O Plano Cohen foi um documento obtido pelo governo de Getúlio Vargas, em setembro de 1937, uma suposta tentativa de tomada do poder por parte dos comunistas. Esse suposto plano previa a mobilização de trabalhadores para que aderissem a uma greve geral, incêndio de prédios públicos e até a eliminação física de autoridades que tentassem impedir a revolta comunista. Segundo o governo, o plano teria sido elaborado pela Internacional Comunista e serviu de pretexto para o golpe de Estado que iniciou a ditadura do Estado Novo em novembro do mesmo ano. A Constituição de 1937 extinguiu os partidos políticos, eliminou as eleições e acabou com a independência entre os 3 poderes. E já no plano econômico, o Estado Novo se caracteriza por medidas de nacionalização das indústrias e de promulgação das leis trabalhistas através da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Foram criadas o salário mínimo, carteira de trabalho, semana de trabalho de 48 horas e as férias remuneradas. Em 1938, o Brasil vivia sob a ditadura do Estado Novo. Mesmo caracterizado por um perfil autoritário, o governo Vargas contemplava, à sua maneira, um extenso rol de direitos sociais e trabalhistas. Nesse rol se inseriu a criação do salário mínimo. Apesar de ter sido lançado em 1938, os trabalhadores só passaram a contar com o salário mínimo a partir de 1º de maio de 1940. Porém, entrou em vigor com valores diferenciados entre os estados brasileiros. Somente em maio de 1984 que o valor do salário mínimo foi padronizado. No dia 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas foi deposto por um golpe militar pela UDN, União Democrática Nacional. Porém, em 1951, seria candidato à presidência da República, concorrendo pelo partido PTB. Vargas seria eleito e governaria até se suicidar em 1954. Getúlio Dornelles Vargas nasceu em 19 de abril de 1882, no interior do Rio Grande do Sul, município de São Borja, fronteira com a Argentina.
Filho de Manuel do Nascimento Vargas e de Cândida Francisca Dornelles Vargas, foi um advogado e político brasileiro, líder da Revolução de 1930, que possui a República Velha, depondo seu 13º e último presidente, Washington Luiz, impedindo a posse do presidente eleito em 1º de março de 1930, Júlio Prestes. Vargas foi presidente do Brasil por quase 20 anos. O primeiro período foi de 15 anos ininterruptos de 1930 até 1945 e dividiu-se em 3 partes, de 1930 a 1934 como chefe do governo provisório, de 1934 até 1937 como presidente da República do Governo Constitucional, tendo sido eleito presidente da República pela Assembleia Nacional Constituinte de 1934. E de 1937 a 1945 como ditador durante o Estado Novo implantado após um golpe de Estado.